Agora tem a última pergunta aqui da Lenita, que na verdade ela mandou um áudio. Vamos ver aqui se a gente consegue. Aqui, ó. Criado mudo, eu recebi uma propaganda da loja Etna. Ele tem um criado mudo e criado mudo móvel. E aí eles sentam numa cadeira ao lado do negro e perguntam se eles sabem o nome daquele móvel e eles falam que sim, é criado mudo. E aí ao final eles explicam, tem um papel explicando a história do criado mudo. Que quando eles eram escravizados, os negros, o escravo ficava ao lado da cama do patrão, segurando um copo d'água, tinha que ficar em pé a noite toda, segurando as necessidades do patrão, né, pinico, deve ser essas coisas, e depois, ao final, eles não podiam falar. E aí descobriram que poderia se substituir por um móvel para poder apoiar as coisas, a água, essas coisas, e aí esse móvel foi chamado de criado mudo. E ao final, eles falam, temos que mudar o nome desse móvel. E eu achei um absurdo, mudar o nome do móvel não vai alterar a história. Então, o que eu penso, é meu pensamento, mas eu gostaria de saber o que ele pensa disso. Porque o que eu acho é o seguinte, a gente pode mudar a história, a gente é obrigado a mudar e melhorar, mas a gente não pode apagar a história. Então, eu tirar o nome do criado mudo é uma forma de eu querer apagar uma coisa que aconteceu e que a gente não vai conseguir apagar e não deve apagar. A gente deve mudar, porque lá na frente, se alguém questionar, né, nossos bisnetos, por que esse nome desse móvel é criado mudo? Vão chegar à mesma conclusão que a gente chegou hoje, entende? Mas eu queria ouvir a opinião dele. E aí, professor? Bom, primeiro a gente precisa saber o seguinte. Nessas disputas ideológicas, o que uma ideologia... e aí também tem uma baita de uma confusão em relação ao conceito de ideologia. Mas o que eu estou chamando de ideologia? Uma ideologia geralmente é um discurso limitado, que pretende te chamar à ação, certo? Então ele não é uma teoria desenvolvida, não é uma reflexão aprofundada, geralmente é uma série de postulados mais ou menos ajambrados, mas que querem te provocar para você agir. Certo. Né? Então, as ideologias, em geral, elas têm intenções de poder, de disputa de poder político. E o que elas fazem? Elas querem, o primeiro lugar que elas atacam é a linguagem. Então, uma ideologia, ela quer ter o controle político das coisas, quer ter o controle sociopolítico. E quem domina a linguagem, domina tudo. Então, uma ideologia, fundamentalmente, tem a intenção de detonar com a linguagem. Então, eu escrevi um artigo na Gazeta do Povo, eu sou colunista da Gazeta do Povo, para quem não sabe. Então eu escrevi que é um artigo que chama O que é ideologia afinal. Lá eu explico isso direitinho e tal. Então, a disputa ideológica, ela sempre vai atentar contra a linguagem. Bom, é simples de pensar esse problema. Sai na rua agora aí, você que nos assiste, qualquer pessoa, e sai perguntando para as pessoas se ela sabia o que significava criado mudo. Ninguém sabia, ninguém estava nem aí. Então, o Etna fez isso porque é uma jogada de marketing, certo? Não então, tem nada a ver com preocupação com... Palmas para quem criou o comercial. Entendeu? Esse foi gênio. Entendeu? O gênio é o marqueteiro da Etna, que criou, falou, vamos, ao mesmo tempo que a gente se mostra sensível à causa dos negros, ao racismo, à escravidão, a gente chama a atenção para nossa loja. É isso, velho. Quem tá caindo nessa aí, tá caindo num jogo de marketing. Só que é o seguinte, tem um outro, de novo, quem se prejudica? A própria negrada. Exatamente. Por quê? Porque esse negócio é mais uma coisa para você forçar o negro a se vitimar, a se vitimizar. Vou dar um outro exemplo. Outro dia eu tava vendo, até escrevi sobre isso no passado. Tava passando, foi o ano passado, acho que perto do 13 de maio, a Globo, de novo a Globo, fez lá tinha que ser a Globo. Fez um negócio no jornal para falar de racismo. E eles colocaram na Paulista uns cavaletes com frases racistas. E aí passava o pessoal, eles... e aí? Lê isso aqui, o que você acha disso? Aí o pessoal lia, quem você acha que falou isso? E aí, de repente, pegava um pessoal negro jovem, assim, teve 2 que leram aquilo e começaram a chorar. Nossa, isso é muito triste e tal, não sei o que lá, papapá. Aí eu olhei aquilo e fiquei escandalizado. Lógico. Como é que pode uma pessoa que deveria estar se fortalecendo, né,
esse tipo de iniciativa está exaurindo dela a força que ela tem para enfrentar os problemas. Então, uma frase racista num cavalete paralisou o menino e o jovem que viu aquilo lá. Falei, meu, como é que pode isso? A mesma coisa acontece nessa propaganda. Eu não sei se aquilo foi encenado, mas foi. Tem uns 2 ou 3 ali que dá uma embargada na voz. Meu velho, a vida é um enfrentamento diário. Exatamente. Você não vai ter boi, entendeu? Não adianta achar que, ai, porque o racismo eu não consigo ser aceito nas empresas. Velho, não vai adiantar esse bagulho. Porque o cara da empresa, se ele for racista, não é porque você tá chorando que ele não vai ser. Exatamente. Certo? Ele quer que você se ferre. E se você ainda entrar na obrigação, aí que sua vida vai ser um inferno. Entendeu? Aí que vai ser um inferno, vai ser cobrado o dobro, vão te encher o saco. Eu falo muito aqui que você tem que dar lucro. O Etna tá metendo louco. Tá metendo louco, entendeu? mano. O Etna tá metendo louco e a negrada tá caindo nessa. Eu falo negrada porque eu sou preto também, certo? Então, os é que no o comercial foi tipo assim, eles trouxeram a negada e falaram, ó, senta aí e me diz que peça é essa. Quando a Cleide me falou, eu imaginei que era assim, sei lá, aquelas coisas tipo câmera escondida. Chegou aí num cliente, entendeu? E perguntou, moço, você sabe qual o nome dessa peça e tal? Ainda teriam menos... Seria menos esquisito. A parada é de estúdio, mano. Seria, tudo combinado, de estúdio. Entendeu? Então, é se fosse na loja... se fosse na loja ali, com a pessoa indo comprar mesmo, seria até diferente, seria um negócio que você faria pensar. Mas que nem a Lenita falou, você acha que essa coisa de mudar os nomes é tão errada? Porque, por exemplo, no caso dela, ela quis dizer assim, mas meu, isso nos nossos bisnetos, você tem que contar pra ele a história de por que aquilo é aquilo, pra você ainda, tipo... Isso não muda a vida de ninguém, mano. Isso aí não muda a vida de ninguém. Eu posso contar, e daí? Esse negócio chama criado mudo, porque antigamente tinha escravo e tal. Beleza. Aí cai na coisa do que você falou de quando você conta sobre o zumbi. Cara, beleza. Quando eu vi essa mensagem dela... era escravo que ficava... ficava ali... Nossa, hein? Era cruel o negócio, hein? Beleza. Falou aí. Acabou, porque velho. Não é o que eu vivo. Tipo, na cabeça do jovem vai ser, não é o que eu vivo. Pô, agora toda vez que eu olhar aquele criado mundo que eu tenho legado, eu falo, porra, hein? Você substituiu fosse há 200 anos atrás, tava ferrado. Você substituiu o negrão que ficava em pé aqui, hein? Pô, da hora. Se ele não entender que era escravo, ele ainda vai pensar, caraca, isso daí tirou o trampo do negão. Se o moleque não entender que aquele era um escravo, ele vai pensar assim, caraca, mano, entendeu? Tirou o trampo do negão. Não faz sentido ficar transformando isso problematizando o móvel, mano. Ninguém nem sabia que era por isso. Eu não fui ver se essa história é verdadeira. No caso das estátuas, você acha que é esse mesmo esquema? Do quê? Nos Estados Unidos tava essa briga. Até na série do Raio Negro. Você chegou a assistir na primeira ou na segunda temporada, não lembro. Do Raio Negro acontece isso, que a filha dele adquire poderes, só que a filha dele é mais progressista. Eu sou aquela esquerda um pouco mais radical e tal. E quando ela adquire os poderes, ela vai lá e destrói uma das estátuas que era símbolo lá da negócio dos confederados. Isso, do símbolo dos confederados e tal. Ela destrói, só que o Raio Negro briga com ela. Ele falou, você não devia ter feito aquilo. Porque ela falou, mas aquela estátua é uma afronta aos negros. Aí ele falou, você tá maluca? E como é que você vai mostrar pros outros moleques que um dia aqueles negros passaram por isso? Entendeu? E ele briga com ela por ela ter destruído a estátua. Você acha que no caso da estátua é o mesmo esquema também ou não? Tipo, você pensa mais que nem o Raio Negro, deixa a estátua lá porque ela tem que mostrar que aquilo já rolou. Essas coisas são pedagógicas. Tudo bem, assim, o que eu tô falando é o seguinte, a história do criado mudo é uma história besta. Não é. Putz, é fogo. Caramba, era um negócio cruel e tal. Beleza. Acabou, velho. Não tem mais. Agora é só criado mudo. É só um nome, né, de um móvel. Que tem o nome não é racista. Essa papo de falar, não, é um nome racista. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Né? Nasceu num contexto da escravidão, né, e o nome resistiu ao tempo. Tá bom, caramba. Entre aspas, né, se for pensar bem, porque todos os filmes em que mostram os egípcios, tem uma galera que só fica parada segurando o copo d'água, tem uma galera que só abana, tem uma galera que só presta pra carregar o cara nas costas. Eu acho que não é então, um negócio que nasceu aqui. Entre aspas, não é um negócio que nasceu aqui. Que nasceu na escravidão colonial. Certamente é coisa velha. Eu tô apelando pros filmes, que era onde eu tava o meu conhecimento. Mas é verdade. É o que mais você vê. Tem aquela história da lenda de Ginga, que foi uma rainha angolana,
que lutou contra os portugueses e tal, contra a escravidão dos portugueses, mas se aliou aos holandeses. Então ela brigou com os portugueses, mas vendia escravo para os holandeses. Então, assim, então... é meio contraditória a história, mas Ginga foi uma rainha importante do Império de Nidongo, lá, Angola e tal. E tem uma história que ela foi se reunir com a realeza portuguesa, e aí ela chegou, foi conversar, não tinha onde ela sentar. Ela chamou uma escrava dela que fez a menina ficar de cócoras, e ela sentou em cima, e ficou. E essa história também, uma história da tradição, assim, sobre Ginga. Que se. Aí, pô, ela era racista, ela era capitão do mato. Ela só era de um tempo onde isso era normal. A própria menina se via. Na obrigação de fazer aquilo. Na obrigação de fazer aquilo. Ah, era bom, não era bom, era ruim, era ruim. Pô, tudo bem, certo, mas o problema é a gente ficar problematizando um negócio que já passou. Certo? Principalmente quando ele nem usa um nome